Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar sistemas de polia. Então no vídeo anterior nós vimos apenas uma polia, hoje nós veremos, uma combinação de polias. Então nesse exemplo a gente tem duas polias e a gente vai ver como é que funciona. A gente vai ver que não é tão simples como uma polia, mas também não é o fim do mundo, tá? Mas antes da gente começar eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante pra mim. Ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos e deixa, óbvio, seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, porque eu adoro essa troca, tá bom? Lá nos comentários. Vamos começar? Então aqui a gente tem duas massas, M1 e M2, suspensas por um sistema de duas polias e de fios, e todos esses, todos de massa desprezível. Então tanto as polias quanto o fio são de massas, de massa desprezível. Então a gente vai fazer algumas análises, tá? Aqui faltou eu colocar que ele tem uma aceleração aqui para cima, o M1, então o M1 tem uma aceleração para cima. E o que a gente vai analisar aqui? Mediante essa aceleração de M1, vou colocar um pouquinho afastado aqui, nós iremos analisar a aceleração, então vamos olhar aqui um pouquinho, vamos analisar a aceleração do bloco 2, já que a gente tem a aceleração do bloco 1, vamos também analisar o valor, vamos encontrar a equação para a aceleração, também a equação para a tração nesse caso, e vamos encontrar por último a relação de M1 e M2 quando a aceleração é zero, ok? Quando há o equilíbrio ali, então quando ninguém se mexe, quando há um equilíbrio nesse sistema de polias com os corpos, com os bloquinhos, como que é essa relação, Como que é a relação de peso, como que é a relação de força ali entre M1 e M2, tá? Então a gente vai analisar tudo isso aqui. Então para começar, que eu acho assim que é o ponto que pede um pouco mais de atenção, é que num sistema de polias, como neste caso, nós temos que analisar os deslocamentos dos fios, porque a gente não tem só um deslocamento. A gente viu que quando a gente tinha uma polia só, lá no exemplo anterior, a gente tinha como se fosse uma balança. Então subia um deslocamento, o mesmo deslocamento descia. Aqui, óbvio que vai acontecer a mesma coisa, já que o fio não se estende e nem fica frouxo, tá? Isso não acontece de o fio ficar frouxo, então todo deslocamento é distribuído a fim de que as variações somadas deem zero, já que não pode variar, o fio não pode ficar nem frouxo e nem estendido, ele nem é uma borracha que você puxa e ele estende, ok? Então, isso vai acontecer, porém a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, a primeira análise que a gente faz é para olhar para esse fio aqui, o fio de M1. Então, eu vou fazer um tracejado aqui, e a gente sabe que esse comprimento aqui, que eu vou chamar de L1, então eu vou colocar aqui, esse comprimento aqui eu vou chamar de L1. E aqui do outro lado nós temos o comprimento dos outros dois fios, que seguram M2, na polia, na segunda polia. Eles têm um comprimento que eu vou chamar de L1, de L2, Chamei ali de L1, aqui eu vou chamar de L2. Então, o que eu posso afirmar de L1 e de L2? Olha, veja só, eu posso afirmar que a soma desses comprimentos é uma constante, é sempre constante. Ah, Natana, não pode ser maior nem menor? Não, o fio não fica frouxo e o fio também não se estende, tá? Não há ali como um momento em que L2 vai mudar o seu valor. Não, ele vai ter sempre, se eu falei assim que L2 é esse tamanho aqui, ele continua sendo esse tamanho aqui, independente se o bloco M2 e M1 vão ficar se mexendo, vai subir, vai descer, não importa. Esse tamanho aqui não muda, ele não fica frouxo, então ele não tem o fio, ele não fica, maior que esse comprimento aqui e nem menor, ele fica esse comprimento aqui. Então, a gente pode afirmar que L1 mais 2, L2 é igual a uma constante. Natana, que constante é essa? Não sei, vou chamar até de K. É uma constante K, eu não sei quanto é. Eu não me importo e não vai me importar. Mas eu sei que é constante, não pode variar. Porque o fio é inextensível, ok? Ele é um fio ali rígido que ele não vai sofrer, nem vai ficar frouxo, nem nada. Tá? Não é uma mola que é estendido, muda seu comprimento e nem comprime, não. Ok? Certo? E aí, o que a gente tem? Esse aqui vai acontecer deslocamentos, concordam comigo? Olha, se o bloco, como a aceleração aqui, tá para cima do bloco M1, se o bloco M1 vai subir um pouquinho, imagina-se que, a gente não pode afirmar, mas imagina-se que, por que eu não posso afirmar? Eu já dei até um spoiler lá no vídeo anterior, é que quando a gente tem uma polia só, isso acontece, Um sobe ou tem que descer, mas aqui não. A polias são usadas na mecânica para facilitar o
a nossa vida, né? E não necessariamente o bloco de maior massa é que vai descer. Isso nem sempre vai acontecer, porque a gente tem um sistema ali acoplado que vai servir para, né, diferentes fins, dependendo do que você vai usar. Mas a gente só vai descobrir se o bloco tá subindo ou se o bloco tá descendo, não é pelas forças, né? Que a gente coloca assim, se o peso tá para baixo e o peso é maior, ele tá descendo. Não. A gente vai descobrir isso pelos sinais da aceleração, tá? É as acelerações, os sinais dessas acelerações que vai nos dizer, mediante, óbvio, também a orientação que a gente colocar. E aqui eu já vou até avisar qual é a orientação que eu estou usando. É para cima positivo e para a direita positivo. Então, vou usar esse eixo de orientação aqui. Então, mediante essa orientação, caso eu encontre uma aceleração negativa, então, essa minha aceleração aqui, ó, veja só, já vamos fazer essa análise. Essa aceleração aqui, eu estou dizendo que o bloco M1 está subindo. Então, ela é uma aceleração positiva, porque ela está apontando para cima, apontando para, né, a parte positiva do eixo Y. Caso eu encontre uma aceleração para M2 negativa, isso significa que o bloco 2 estaria descendo, ok? Então, é o sinal da aceleração que vai me dizer. No sistema de acoplamento de polias, é isso que acontece. A gente analisa quem está subindo e quem está descendo através do sinal da aceleração. Isso é muito importante. Então, vamos voltar aqui no que a gente estava falando. Eu tenho L1, L2 e essa junção, assim, quando eu somo, tem que dar sempre constante. A gente viu que não é uma mola, então não vai ficar frouxo, não vai nada disso. Certo? O que é esse L, né? Quando o M... Aí era o que eu tava falando. Quando o M sobe um pouquinho, M1 sobe um pouquinho, teoricamente, vamos supor que M2 desce um pouquinho. Há um deslocamento. Então, esse deslocamento, ele é sempre o mesmo, né? Tipo, óbvio que vai ali quando na polia que tem L2 e L2 tem dois fios, isso vai se dividir, né? Não vai ser a mesma variação. Porém, a gente sabe que isso é uma constante sempre. Então, isso aqui é deslocamento. Quando eu faço a derivada disso, quando eu faço a derivada deste deslocamento em função do tempo, eu encontro a aceleração, eu encontro a velocidade. Lembra? Lá e vamos voltar lá, se eu não me engano, é aula 2. Né? Eu tenho um espaço, eu derivo, encontro velocidade, eu derivo mais uma vez, eu encontro a aceleração. Então, a partir disso aqui, dessa equação que a gente montou, que é uma equação de deslocamento, que significa o quanto cada bloquinho está deslocando e proporcionalmente, né, ali aos fios, porque veja só, o bloco M2, ele tá ligado a dois fios, é por isso que é 2L2, né? Então, essa proporção é bem legal. E depois eu vou trazer um vídeo de um exercício lá do Moisés que tem 3, e aí a gente vai ver também, a gente vai usar essa mesma análise aqui, tá? Então, a gente monta essa primeira equação e agora a gente deriva uma primeira vez. Quando a gente deriva uma primeira vez, a gente encontra a velocidade. Porém, a gente está preocupado mais aqui, nesse exercício, com a aceleração. É por isso que a gente vai fazer a derivada segunda para encontrar a aceleração. Então, se eu derivo uma vez, entendendo que eu derivo uma vez, esse cara daqui, ele vai se tornar quem? L1 passa a ser V1. O que vai acontecer aqui? A gente só está colocando né? A gente está colocando um D, L1 de DT. Esse cara daqui é o V1, ok? É a derivada, né, de L, né? Ou seja, seria um deslocamento, uma variação desse deslocamento. Eu não sei quanto é, mas ele é uma variação desse deslocamento em função do tempo. E aí isso, a gente viu que variação de deslocamento em relação ao tempo é a velocidade. E o mesmo vai acontecer para L2. Aqui em L2 a gente também tem um D, dL2, dt, porém vezes 2, porque a gente tem dois fios ali, tá bom? Então é isso que vai acontecer, só pra gente relembrar. Eu só vou colocar aqui diretão pra gente não perder muito tempo, também não ocupar muito espaço. Então isso aqui vai dar, agora eu nem lembro qual que eu usei, mais 2V2, e aí constante, e aí derivada de constante é zero. Então a gente entende, né, que isso aí ficou zero. Porque essa constante, né, variou com o tempo, ficou zero. E aí a gente vai derivar a primeira vez. Então, a primeira vez, quer dizer, a primeira vez já está derivada, a gente vai derivar a segunda vez. Derivando a segunda vez, a gente encontra a aceleração. Então, A1 vai ser igual a 2A2. E aí aqui continua sendo zero. Ok? Então, a gente chega aqui que A2 nada mais é que menos A1 sobre 2. Mas quanto vale A1? Esse cara daqui é o A1, que é a aceleração do bloco M1. Então, a gente entende que a aceleração do bloco 2 é menos A
sobre 2. Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente for montar as equações, né? Colocar lá naquela formulinha da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí a gente percebe que os blocos, por mais eles estarem interligados ali com as polias, eles têm eles têm velocidades também, mas aqui a gente está analisando a aceleração, eles têm acelerações diferentes. Ok? Então isso é muito importante. E aqui a gente confirma que o bloco M2 está descendo. O bloco M2 ele desce porque a gente orientou o eixo positivo para cima e a nossa aceleração apareceu com um sinal negativo. É assim que a gente descobre quem está subindo e quem está descendo, tá? Então essa foi a primeira análise que a gente fez, a aceleração do bloco M2. E agora nós vamos encontrar o valor de A. Para encontrar o valor de A, nós faremos o diagrama de corpo livre para cada bloquinho ali, para M1 e para M2. Mas antes da gente fazer, eu vou colocar as forças aqui nesse desenho mesmo, só pra gente visualizar melhor. Olha, eu tenho um fio só, que ele tá passando aqui e tudo, ok? Esse é o mesmo fio, então eu tenho uma mesma tração, então aqui eu tenho um T. Aqui eu tenho um outro T. Aqui eu também tenho um outro T. Se eu fosse né, trazer aqui para baixo, aqui seria 2T, já que é a junção deste T com esse T que junta aqui embaixo, tá bom? Só pra gente relembrar. O que a gente tem também? Ah, temos peso, ok? Aqui a gente tem P1 e aqui a gente tem P2. E agora vamos fazer separado para cada bloco e montar a equação, tá bom? E aqui é importante também a gente lembrar, vamos lá, Então, a gente vai fazer para M1 e aqui no M1 a gente tem tração e aqui é peso. Então, P1 e tração. Então, vai ser tração menos P1 é igual a M1 vezes a aceleração. E aqui a aceleração é positiva. E é importante lembrar que, neste caso, a gente não fica fazendo essa análise assim, tipo, o T para cima quer dizer que essa é a força maior, então o movimento está no sentido de subida. Nesse caso aqui coincidiu, né, do T a gente fazer T menos P1, e ele está, porque quando a gente analisa na dinâmica, né, normalmente nos exercícios, a gente olha assim, tipo, se o movimento está para a direita, então a gente faz a força maior menos a força menor, já que a gente tem um movimento para a direita. Nesse caso de hipolia, as forças, a gente coloca elas de modo que elas falem, né, que elas combinem com a orientação do eixo que a gente colocou. Então, tipo assim, a tração, ela parece positiva aqui, porque ela é para cima, né, baseada no eixo que a gente adotou, positivo. Baseada no eixo que a gente adotou, ela é positiva. E o peso é negativo, porque o peso tá para a parte negativa do eixo, tá? Por que a gente faz isso? Porque quem tá subindo e quem tá descendo num sistema de hipolia é a aceleração, ok? Não é as forças neste caso. Então, tá, vamos só para deixar claro. Essa aqui é a equação, eu vou chamar de equação 1, que é a equação do bloco M1. E agora eu vamos fazer o diagrama de corpo livre pro M2, ok? Dado pro M2, a gente tem que 2T e aqui P2. E aqui, vejam só, por mais que o bloco está descendo o M2, a gente faz 2T menos P2, porque a gente está baseado na orientação do eixo YX aqui positivo. E aí a gente coloca M2, e aqui é que vem a orientação dizendo que ele está descendo, porque é menos A sobre 2, que foi a aceleração que a gente achou aqui em cima, tá? E é essa que a gente vai usar aqui. Então, isso aqui vai dar pra gente 2T menos P2 é igual a menos M2 vezes A, dividido por 2. Eu vou passar esse 2, tá multiplicando, tá dividindo, né? Passa multiplicando. Isso aqui vai dar 4T menos 2P2. Isso aqui vai dar menos M2 vezes A. Então, essa é a nossa segunda equação. E aí, a gente tem feito sempre, quando a gente tem duas equações, a gente faz um sistema. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, bora lá pro sistema. Colocar as duas equações que eu tenho aqui. T menos P1 é igual a M1 vezes A. E aqui é 4T menos 2P2 é igual a menos M vezes A. Então, essa é a nossa equação. Nesse caso aqui, a gente não tem aquela facilidade, né, de mais tração e menos tração nas equações, e aí a gente já vai cortando, mas a gente pode rapidamente, né, isolar a tração aqui. Isso aqui fica M1 vezes A, mais o peso. O que é o peso? M1 vezes G. Então, aqui a gente tem a tração. Dada a tração, a gente pode vir aqui e substituir, que é o que a gente vai fazer. Então, vai ficar 4, que multiplica M1
vezes A mais M1 vezes G, menos 2, que é o P2? O P2 é M, 2 vezes G, que vai ser igual a M2 vezes G. Então, a gente está procurando o quê? A aceleração, e aí, baseado nisso, M2 vezes A. Então, a gente vai ter que, a gente tem a aceleração aqui e a aceleração aqui. Então, a gente vai ter que tentar, né, reagrupar aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer essa distributiva aqui. Então, isso aqui vai dar 4M1A mais 4M1G menos 2M2G é igual a menos M2A. Então, eu vou trazer este cara para cá e vou levar esses dois para lá, ok? Só avisando. Vamos voltar aqui. Então, 4M1A mais M2A vai ser igual a 2M2G menos 4M1G. Vou colocar aqui em evidência o A, ok? Então, A sobra desse lado, 4M1 mais M2. E deste lado aqui, quem que eu posso pôr em evidência? O 2 com 4 e a gravidade, ok? Então, 2G, desse lado sobra só M2, menos, desse lado aqui sobra 2M1. Dado isso, a gente tem que a aceleração tá multiplicando, só para passar dividindo, então fica 2G, M2 menos 2M1, dividido por 4M1 mais M2. Então, aqui a gente tem o valor, né? Na verdade, a equação, né? A gente poderia substituir por valores de M1 e de M2 que o exercício nos desse, e aí a gente encontraria, tá? Então, aqui a gente achou a aceleração, uma outra análise que a gente vai fazer é a tração. Então, para achar a tração, aqui a gente só voltar nessa equação aqui, que é uma equação mais fácil, né? Comparada à equação 2, que tem mais incógnitas. Na verdade, não incógnitas não, mas mais letras para a gente substituir, então isso aqui fica muito mais fácil. É uma equação mais simples, então a gente volta na equação 1, e a gente tem que tração menos P1 é igual a M1 vezes A. A tração é o que a gente quer. Quem que é M1? Quem que é, né, P1? É M1 vezes G, vezes M1, vezes a aceleração. Quem é a aceleração? Tá o valor aqui em cima. É só a gente copiar tudo. 2G. E aqui eu vou fazer a distributiva, porque a gente vai ter que refazer e reformular para atração, tá? Então, aqui ali a gente arrumou toda bonitinho, mas aqui eu vou desarrumar para depois a gente arrumar para ficar bonitinho para atração, tá? Então, isso aqui fica M2 menos 4G M1. Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado. Tá ok? Parece que tá ok. 4M1 mais M2. Aqui a gente vai fazer a distributiva ainda para esse cara aqui, ok? E vamos passar isso aqui que tá menos pro outro lado mais. Então, vamos lá. Tração vai ser igual a 2G M1 M2 menos 4G M1 ao quadrado dividido por 4M1 mais M2, mais, passando o peso para esse lado, M1 vezes G. E agora vou fazer o MMC entre esse cara daqui e 1, quando não tem nada embaixo é 1. Então, a gente vai fazer o MMC para reagrupar bonitinho. Então, 4M1 mais M2, né? MMC entre 4M1 mais M2 e 1 é o próprio 4M1 mais M2. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4M1 mais 4M2 dividido por 4M1 mais 4M2 dá 1. Multiplicado por o que está em cima, dá o que está em cima mesmo, 2G M1 M2 menos 4G M1 ao quadrado. Do outro lado, o que, que a gente tem? Mais, e aí, 4M1 mais M2 dividido por 1 dá 4M1 mais M2, então isso aqui vai dar 4M1 mais M2, que multiplica M1 vezes G, ok? E aqui ainda tem uma última distributiva para cada um desse termo, já que é uma soma. Então, vamos lá, tá acabando, 2G, M1, M2, menos 4G, M1 ao quadrado, mais 4M1 ao quadrado, G, mais M1 ao quadrado G, e mais M1, M2, G. Isso aqui tudo dividido por 4, M1 mais M2. Perceba que esses termos aqui são iguais, tá? Numa multiplicação, a ordem não altera os fatores. Poderia ser 4M1 ao quadrado G, é a mesma coisa que 4G M1 ao quadrado. Então, esse cara cancela com esse. E esses dois caras aqui, ó, a gente pode
somar. Por quê? Quando não tem nada na frente tem 1, então é a mesma coisa. M1, M2, M1, M2 e a gravidade G aqui e G. Então, como que vai ficar esse cara daqui? Tração é igual a 3, né? 2 com 1 vai dar 3. Então, 3 M1, M2, G dividido por 4 M1 mais M2. E aí que tá a nossa tração, tá? Encontramos também a equação da tração. E por último, mas não menos importante, nós vamos encontrar a relação de M1 e M2 para a aceleração igual a 0. O que a gente vai fazer? Vamos pegar essa equação da aceleração aqui, porém colocar a aceleração valendo 0, ok? Então, vamos lá. Para a aceleração igual a 0, que é o que a gente vai fazer, A é igual, vamos pegar só a equação lá, que eu já não lembro de cabeça, é 2G, voltando, 2G, M2 menos M2 menos 2M1, e aqui embaixo acho que fica esse mesmo MMC. Isso. Ok? E aí esse cara daqui vai ser 0, então vai ficar 0. Perceba que esse cara daqui está dividindo, ele passaria para o outro lado multiplicando. Multiplicando por 0 dá 0. Então, esse aí já vai sumir. O que a gente vai ficar? 2G, M2 menos 2M1. E aí, esse aqui, cara, também está multiplicando, passando para lá, dividindo. Então, 0 dividido por qualquer coisa vai ser 0. Então, a gente vai ter que M2 menos 2M1 vai ser igual a 0. Portanto, M2 é igual a 2M1. Então, M1 é igual a M2 sobre 2. O que significa esse resultado para esse esqueminha aqui? Então, olha o resultado que a gente teve. Que M1 é a massa de M2 por 2, é a metade da massa de M2. Então, M1 é a metade da massa de M2. Veja, então, que para deixar um sistema em equilíbrio, quando eu tenho um sistema de polias, eu não tenho só uma polia. Veja só, que se eu tivesse só uma polia, que foi o primeiro caso, essas massas precisariam ser iguais. M precisaria ser igual a M. É uma balança, lembra da balança? É uma balança. Precisariam ser iguais para que eu tenha o quê? Um equilíbrio. Para que eu tenha um equilíbrio, a aceleração igual a 0, que eu tenha um equilíbrio aí, eu precisaria que as massas fossem iguais. Quando eu uso... Vou deixar isso aqui. Quando eu uso o sistema de polias, quando eu acoplo as polias, né, coloco mais de uma polia ali, eu facilito a minha vida, porque M1, agora ele não precisa ser igual a M2, ele pode ser metade. Eu não preciso ter uma força ali, né, a força-peso igual, eu posso diminuir, isso facilita a minha vida, entendeu? É por isso que o acoplamento, ele ajuda, né, na mecânica, porque aqui, se fosse só uma polia, eu precisaria de dois iguais. Mas aqui a gente vê que quando eu coloco uma polia a mais, eu já diminuo a massa pela metade, tá bom? Então é importante que a gente vá refazendo esse raciocínio, porque a gente usa muito polias, né, em suspensões aí, e ela ajuda demais. Então na mecânica a gente vê sempre, isso aparece e é sempre para ajudar a melhorar, para facilitar a nossa vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!